Há um tempo atrás eu fui desafiado com um caso, o caso de uma pessoa, de um homossexual que se converteu a Jesus Cristo, largou a vida. Ele era homossexual praticante, ele largou a prática homossexual e se casou com uma moça crente. Mas depois de 4 anos de casamento, ele continuava ainda a sentir desejo pelo mesmo sexo. Continuava a sentir atração pelo mesmo sexo. E começou a pensar em abandonar o Evangelho, desesperado porque achava que isso era uma prova de que ele não era convertido. E que nada realmente tinha acontecido com ele, porque ele continuava a sentir os desejos. E eu escrevi a carta, e ela foi publicada como uma carta fictícia, onde eu escrevi para ele algumas coisas, vários pontos que eu achava que seria importante. Então a carta vai assim: Meu caro Sandro, espero que esta o encontre bem, com muita saúde e alegria em todas as coisas. Eu soube pelo seu pastor que você está pensando em desistir da fé e sair da igreja, porque passados já 5 anos, não é 4, mas 5 anos que você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você continua a sentir desejos homossexuais e atração por homens. O seu pastor me disse também que sua esposa, a Rita tem sofrido muito com tudo isso, muito embora você tenha sido bastante honesto com ela e não tenha em nenhum momento sido infiel no casamento. Aí a carta continua: Seu pastor, meu amigo de longa data, me pediu para escrever para você, especialmente pelo fato de que fui eu quem lhe ajudou nos primeiros dias depois da sua experiência de conversão. Eu lhe ajudei nos primeiros dias da sua experiência de conversão. Espero que essa carta seja usada por Deus para ajudar você nesse momento difícil que você está passando com esses desejos homossexuais, mesmo sendo um crente em Jesus Cristo. Sandro, você se lembra que eu lhe alertei para o fato de que crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador não significa a imediata libertação de todas as consequências espirituais, psicológicas e mentais dos anos em que você viveu como homossexual praticante? Olha, para vocês verem, o processo de conversão acontece naturalmente e é um processo gradativo que vai crescendo. A libertação, todo esse processo que a pessoa vive nessa transição, que se converte a Cristo e vai seguir uma nova caminhada, não muda da noite para o dia. É um processo que leva tempo. Os desejos vão permanecer. A vontade que a pessoa tem ainda vai permanecer. Ela pode até parar bruscamente com as suas práticas. Podemos pegar como exemplo a pessoa que fumava cigarro, que é um hábito que ela tem diário, que sempre está fumando. Ela pode até parar de uma vez de fumar, mas aquele desejo, aquela vontade sempre vai vir. A pessoa que bebe bebida alcoólica também, podemos pegar como exemplo. Ela pode sim falar não vou beber mais e não beber, mas ela não vai ficar isenta daquele desejo. Volta e meia vai vir um desejo, a vontade, e vai ser uma luta da carne dela com a espiritualidade. E aí eu faço até uma reflexão: se pegarmos 2 leões, um leão espiritual e um leão carnal, qual é o leão mais forte? O leão mais forte é aquele leão que alimentamos mais. Se eu alimento mais a carne vai se tornar mais forte, e é onde a pessoa pode se fraquejar e voltar às antigas práticas e abandonar a fé. Mas se a pessoa alimenta mais o leão espiritual, à medida que ela vai se alimentando ele, cada vez que ele vai se alimentando, na prática da oração, do jejum, o envolvimento com as coisas espirituais, vai se deixando levar, ela vai mudar a sua condição, a sua mente, a sua prática, tudo vai mudando, e à medida que vai mudando, ela vai criando novos hábitos, e aquela antiga prática vai caindo no esquecimento, vai ofuscando aquela vontade, aquele desejo, mesmo que ele venha,
aquele desejo venha, ela vai conseguir lutar contra esse desejo, porque o próprio Espírito Santo, por ela estar se alimentando das coisas espirituais, o próprio Espírito Santo vai dar força, vai estar revestindo ela para que ela consiga lutar, resistir a essas tentações. Vamos continuar. Sandro, o pecado deixa profundas cicatrizes em nossas vidas, marca a ferro e fogo nossa consciência com imagens, impressões, experiências, gostos e desejos que levam muitos anos para ser vencidos. Seu pastor me falou que você vinha lendo material de determinados autores que afirmam que homossexuais, uma vez convertidos, se tornam completamente libertados, não somente da prática de relações com pessoas do mesmo sexo, como também da atração por pessoas do mesmo sexo. Eu sei que há casos concretos de pessoas que viviam na homossexualidade e que depois da conversão a Jesus Cristo se libertaram, inclusive da atração por pessoas do mesmo sexo. Você precisa entender, Sandro, contudo, que a continuidade de desejos homossexuais depois de uma legítima conversão não significa necessariamente uma derrota, nem que Deus falhou com você. Acho, Sandro, que você está esquecendo um ponto básico da doutrina cristã, que é a diferença entre pecado e tentação. A atração por pessoas do mesmo sexo é diferente da prática de relações sexuais com elas. A atração é uma tentação, a prática é pecado. Tentação e pecado são duas coisas diferentes, Sandro. Eu tenho um coração corrompido pelo pecado, a minha natureza é pecaminosa, mesmo que eu tenha sido justificado pela fé em Cristo, sermão de hoje de manhã, e que tenha o Espírito Santo morando em mim. Diariamente, do meu coração corrompido, procedem desejos, intenções, reações e pensamentos carnais e pecaminosos. Associado a isso, há as tentações externas trazidas pelo mundo, pelas pessoas e por Satanás. Deus pode sim libertar a pessoa e ela nunca mais sentir esse desejo, porque Deus é Deus. Mas o que nós temos que entender que é uma guerra espiritual, um conflito travado na nossa mente. E quando fala coração, no caso a nossa mente, está ligado à nossa mente. Porque vamos sempre ter esses desejos, essa vontade, vai ser um conflito, igual eu falei antes, entre a carne e o espírito. Enquanto a pessoa estiver somente sentindo esses desejos, essa vontade e estiver resistindo, tudo bem. Isso é somente uma tentação. Mas a partir do momento que ela começa a ter esses desejos, essa vontade, e começa a fantasiar na sua cabeça, começa a alimentar, aí já não precisa nem consumar, porque já se tornou uma prática, ela já levou para o coração, né? Mais uma vez está ligado àquilo a vontade que ela tem, e já levou para o coração, já começa a alimentar, já começa a fantasiar os desejos. Então o pecado inicial já foi gerado no coração. Então nós temos que distinguir um do outro. A gente tem que entender que o Espírito Santo sim pode nos fortalecer, nos dar força, mas é uma guerra espiritual travada na nossa mente. Por isso que Paulo vai dizer na carta aos Efésios para usar o capacete da salvação, porque o pior conflito, o campo de batalha acontece na nossa mente. Então, por isso que a pessoa deve estar sempre ocupando a sua mente com as coisas espirituais, não dando ocasião ao diabo. Porque se a mente estiver dispersa, envolvido em algo que vai remeter a algumas lembranças, algumas práticas, isso não é bom. É bom que ela esteja sempre ligada, envolvida no âmbito espiritual, no ambiente espiritual favorável, para que ela não tenha lembranças ou algo que remete ao passado, às práticas do passado. Porque não tem como apagar anos e anos de prática de uma hora para outra. Somente Deus, sim, com o seu poder, pode sim tirar, mas o mais comum é nós termos essa luta espiritual até que Cristo venha. Vai ser um processo de santificação que iremos passar durante toda a vida. É um processo.
Diariamente, homens cristãos casados, heterossexuais, se sentem tentados a olhar uma segunda vez para mulheres que não são sua esposa e são tentados a imaginar e desejar ter relações com essas mulheres. Todavia, ser tentado fazer isso não é a mesma coisa de fantasiar estas relações ou ter estas relações na prática. Diariamente, cristãos verdadeiros reprimem esses desejos, dizem não a esses pensamentos e evitam dar a segunda olhada. Pensam na esposa, nos filhos e particularmente em Deus, que odeia e abomina o adultério, e no Senhor Jesus, que morreu exatamente por causa desses pecados. Cada dia em que resistem a esses impulsos e vontades é um dia de vitória e de libertação. Para que vocês entendam que o objetivo é mostrar que a prática homossexual é condenada biblicamente, assim como com qualquer uma outra prática. Não estou aqui condenando a pessoa, mas sim a prática, porque a Bíblia sempre vai refutar sobre a prática homossexual como todas as outras. Para os irmãos terem a ideia que quando a Bíblia vai listar alguns pecados, nunca é listado somente sozinha a prática homossexual, como por exemplo os irmãos acompanham aí. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 10, Paulo vai dizer assim, na carta, no 9, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ou seja, a Bíblia sempre vai listar o homossexualismo com outros e nunca isolado. Isso nos traz uma clareza de que a Bíblia está dizendo assim, olha, não existe pecadinho ou pecadão, tudo é pecado diante de mim. Podemos pegar, por exemplo, uma pessoa, um homem heterossexual que é casado. Se a Bíblia diz que se ele olhar para outra mulher com desejos carnais pecaminosos, ele já está pecando. Não precisa necessariamente consumar, trair a sua esposa, mas só dele desejar no seu coração ele já pecou. Então isso a gente subentende que ele também está pecando, assim como aquele que tem os desejos homossexuais, que está imaginando na sua mente essa prática, ele também está pecando da mesma forma. Então, no popular, somos farinha do mesmo saco. O pecador está na mesma balança, na mesma medida. Então, o objetivo não é condenar o homossexual, a pessoa que pratica, mas sim o que ela está praticando é que vai contra a vontade de Deus, é que vai contra os princípios bíblicos. Então, que possamos entender que é uma guerra espiritual travada na nossa mente, assim como na mente dessas pessoas que praticam essas coisas. Não estamos isentos, todos nós, como vai dizer a Bíblia, em Romanos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos nós precisamos de Deus, precisamos que o Espírito Santo entre na nossa vida, mude a nossa prática, o nosso desejo, a nossa vontade, porque é uma guerra espiritual travada na nossa mente todos os dias. Caro Sandro, eu creio que o mesmo pode se aplicar a outras vontades pecaminosas, como o desejo de machucar outras pessoas, a cobiça por coisas, a lista é grande. A conversão a Cristo não significa a expulsão do pecado aqui e agora no nosso coração. É isso que você precisa entender. Mas agora, me deixe voltar a um daqueles estudos bíblicos que lhe passei no início do discipulado e que, pelo jeito, você esqueceu. Lembre que o processo estabelecido por Deus para libertar pessoas do pecado é realizado por Deus em 3 etapas que acontecem em sequência e nessa ordem. Na primeira etapa, Deus nos liberta da culpa do pecado. Nós chamamos isso de justificação. Falei disso hoje de manhã. Na segunda etapa, Deus nos liberta do poder do pecado. Chamamos isso de santificação. Na terceira etapa,
Deus nos livra da presença do pecado em nós, que nós chamamos de glorificação. Lembra da ênfase que eu te dei, a necessidade de usar os meios de graça, como oração, meditação e comunhão com outros irmãos em Cristo? Lembra que oramos para que o Espírito de Deus produzisse diariamente em você o fruto do domínio próprio? Sandro, nesse processo há uma luta constante, ferrenha e interminável, em que você tem que travar contra o pecado que habita em você, contra as tentações de Satanás e do mundo. Todavia, esta luta em si não é pecado. Ser tentado não é pecado, sentir desejos pecaminosos, vontade de fazer o mal, disposição para o que é errado, estas coisas vão nos acompanhar todos os dias da nossa vida e não são pecado a não ser que cedamos a elas. A vitória consiste em dizer não a todas elas diariamente, todos os dias de nossa vida, pelo poder do Espírito Santo. Deus não prometeu que você ficaria livre de toda tentação e de todos os desejos a partir do momento que cresce em Jesus Cristo. Você foi perdoado e justificado de seus pecados, inclusive do pecado de homossexualismo, mas isso representou apenas o início do seu processo de libertação do poder do pecado que habita em você. No seu caso, após a conversão, você recobrou a atração pelo sexo oposto, tanto é que casou com Rita e tiveram 2 filhos. Mas isso nunca significou que você ficaria livre da tentação pelo mesmo sexo. Acredito que você está se desanimando desnecessariamente, pois de alguma forma você foi levado a pensar que a conversão lhe libertaria completamente de todos os desejos que você tinha antes de conhecer Jesus Cristo. Eu espero que essa carta seja útil para trazer verdadeira libertação. Por favor, não me interprete da maneira errada. Eu não estou limitando o poder de Deus, que pode mudar o coração das pessoas e transformá-las completamente. E nem estou dando brecha para que você volte aos seus antigos pecados com a consciência tranquila. Como eu disse, as relações homossexuais, na prática ou nas fantasias eróticas de quem se masturba diante de um computador, são pecado e iniquidade. Ser tentado a fazer isso não é. Portanto, fique firme, continue a praticar as disciplinas e exercícios espirituais, oração, leitura da Bíblia, meditação, comunhão com os irmãos, trabalho na obra de Deus. Continue a conversar com a Rita e a abrir seu coração para ela e conversar com o seu pastor ou conselheiro espiritual regularmente. Conte comigo em tudo que precisar. Acima de tudo, Sandro, não desista, pois Deus nunca nos prometeu uma viagem tranquila, somente uma chegada certa. Eu termino declarando a minha mais completa confiança na verdade dessas promessas bíblicas que deixo para a sua meditação. Aí eu cito Romanos 6,14, que diz: o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E Romanos 6, de 21 a 23. Quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam isentos com relação à justiça. Mas naquele tempo, que resultados vocês escolheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e transformados em servos de Deus, tenham o fruto para a santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Do seu irmão e amigo Augustus. Essa foi a carta para o Sandro, que tocou em várias questões que têm a ver não somente com a questão da homossexualidade, mas da santificação e da vida diária. E ele encerra a carta falando sobre etapas que a pessoa que está seguindo o caminho com Cristo ela vai passar. E a primeira etapa citada por ele é com referência à justificação. Ou seja, está ligado ao que Cristo fez por nós na cruz. Todo o ser humano que nasce, já nasce condenado pelo pecado inicial de Adão. Então, quando a pessoa nasce, ela já está necessariamente condenada ao inferno, biblicamente falando. Mas quando Cristo vem e
morre e ao terceiro dia ressuscita, ele está pagando o nosso preço, porque esse preço somente seria pago com sangue, e era o nosso sangue que iria pagar essa dívida que tínhamos por conta do pecado inicial. Então, toda pessoa ia pagar com sua própria vida. Só que quando Cristo vem e morre pela humanidade, ele se doa, sendo santo, não tendo pecado, ele se entrega por amor, ele morre por todos. Então, todos aqueles que vieram a nascer estão debaixo dessa graça de Deus. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, vocês tinham a dívida e essa dívida foi paga. Vocês não devem mais nada. O que vocês devem agora é a mim. E para que vocês tenham vindo comigo, venha herdar algo que eu tenho para vocês na eternidade, no paraíso, existem condições, existem princípios que vocês devem obedecer para viver comigo, porque eu sou santo. Então vocês precisam passar por esse processo de santificação, porque agora a justificação é aceitar. Eu aceito vocês, mas agora entra a segunda etapa, que é a santificação, que é o que ele comenta, a segunda parte, que é a santificação, que ele está dizendo assim, olha, vocês precisa se santificar. É uma luta que vocês vão viver, vão travar ela sempre, porque foi sim tirado toda a prática, toda a vontade vai existir por conta da natureza humana pecaminosa que não foi tirada. Ou seja, Deus ele nos santifica, ele nos abstém dessa prática, ele nos, como se estivesse nos isolando do pecado, nos reveste para que não venhamos pecar, mas aquele desejo, aquela vontade vai sempre existir por conta da natureza humana. Ele não tirou essa natureza humana pecaminosa, ainda existe. Por isso que não deveria ser, mas é muito comum as pessoas vão para a igreja, passam a ter vida com Deus por um determinado tempo, depois voltam às antigas práticas. Por quê? Porque aquela natureza ainda existe nela e vai existir e vai acompanhar por toda a vida. Infelizmente, vai nos acompanhar até que morramos ou até que Jesus volte. Mas essa condição, essa natureza pecaminosa vai nos acompanhar por toda a vida. E agora entra a terceira parte que ele vai dizer, que ele vai falar sobre a terceira etapa, que está ligado à glorificação, que vai acontecer no futuro. Ou seja, a justificação é no passado, ele nos condena pelo nosso passado pecaminoso. A santificação vai acontecer no presente, durante a vida que estivermos aqui. No presente ele vai estar sempre nos santificando, nos revestindo. E agora a glorificação está ligada ao futuro. É algo que vai acontecer no futuro, que é o nosso corpo pecaminoso vai ser glorificado. Nós vamos ter o nosso corpo transformado, e que não vai haver mais pecado nessa carne corruptível. Ela vai se tornar incorruptível, ou seja, todo pecado, toda maldade, tudo de ruim que existe na nossa natureza carnal vai ser tirado. Vamos ter um corpo totalmente transformado para termos vida com Cristo. Quando que vai acontecer isso? Quando Cristo voltar na sua segunda vida, quando ele voltar e ressuscitar os mortos, todo aquele final que acontecer, ele vai vir e vai levar para termos vida com ele. E nesse processo, o nosso corpo vai ser transformado, vai acontecer uma transformação e nós vamos ter um corpo santo para habitar com ele, porque a Bíblia vai dizer que ele é santo e devemos ser santos para habitar com ele. E para que possamos ter vida com ele, o nosso corpo tem que ser transformado. Então, essas são as etapas em que vamos passar. É um processo que vamos viver ele. Vivemos na justificação, fomos aceitos, vamos viver a santificação e agora a glorificação. Isso vai acontecer futuramente. No futuro vamos ter o nosso corpo transformado e revestido. Irmãos, é isso. O que eu queria trazer para os irmãos como reflexão nessa carta é com relação a isso. Não condenar o homossexual, mas sim a prática,
fazer com que as pessoas entendam que a prática homossexual está no mesmo nível ou até mesmo no mesmo patamar diante dos olhos de Deus como qualquer uma outra prática. Então, assim, não devemos necessariamente achar que a prática homossexual é o maior pecado do mundo e esquecer das outras práticas. Se a pessoa rouba, se a pessoa comete maldade, se a pessoa, independente do delito que ela comete com o seu próximo, ela também é pecaminosa, ela é pecadora como qualquer um outro. Então, todas essas práticas nós devemos nos abster, nós devemos tentar sempre fazer o diferencial, o de melhor para Deus. E não que o homossexual tá fazendo mal para outra pessoa, mas ela está se prejudicando a si mesmo nessas práticas, porque ela está indo contra a vontade do Criador, contra aquilo que os próprios princípios que Deus estabeleceu para a vida humana. Não quero entrar muito em detalhes, mas eu quero que com esse vídeo que os irmãos entendam que o objetivo aqui é abortar o pecado, algo que foi deixado de lado. As pessoas estão vivendo normalmente, achando que tudo vai ser aceito e relevado por Deus, mas independente de qual pecado que a pessoa esteja cometendo, não agrada a Deus, e Deus tem se entristecido e se enfurecido com a humanidade nos últimos tempos. Então, o objetivo é alertar as pessoas de que Cristo está sim voltando, os sinais estão aí, as coisas estão acontecendo, estamos vivendo como nos dias de Noé, não estamos nos apercebendo, porque a Bíblia vai dizer que as pessoas casavam e se davam em casamento, ou seja, estavam vivendo normal, sem ter uma vida com Deus, sem se preocupar com Deus, sem preocupar com as coisas espirituais. Estavam vivendo de qualquer forma, sem estar ligado com o espiritual. Mas nós devemos olhar para o lado espiritual e que, independente se a pessoa acredita ou não, Jesus vai voltar. Isso não vai mudar o que ele estabeleceu. Eu acreditando ou não, é fato e vai acontecer. Independente se a pessoa crê ou não, ele vai voltar.